Bom, gente, Valdério, amigo de startup, né, Valdério? Acho que a gente se conheceu na primeira startup aqui em né? Então, o Valdério ele é formado em Tecnologia da Informação pelo Senac em 2002, fundou a Tech Easy Solution Center em 2001, empresa especializada em soluções e serviços de TI para pequenas empresas. Em 2016, ele fundou e tem incubada na Intep a startup Cockpit Empresarial, que desenvolve uma plataforma de TI, uma plataforma de gestão de TI, obtendo certificações em inbound marketing desde 2014. Ele também atua como consultor de inbound marketing especializado em SEO, fato que fez liderar um grupo de especialistas e fundado em 2007 a agência digital Melhor Que Site. Além disso, não está aqui, mas dentro dessa especialização dele, conheço, depois do startup, o trabalho do Valdério, tenho indicado várias pessoas que quando precisam disso daí, e todos eles muito satisfeitos. É um profissional extremamente competente, uma das referências em Presidente Prudente nessa área. Então aproveitem bem a noite, muito obrigado pela generosidade de compartilhar com a gente teus conhecimentos aqui essa noite, Valdério. Obrigado. Boa noite, pessoal. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho essa iniciativa do Felipe Brini, do João Cunha, os demais aí que estão envolvidos, muito importante aqui para o Presidente Prudente, juntar essa galera aí da tecnologia e dos desenvolvedores. Vocês não sabem o quanto que eu estou aqui tremendo para fazer essa palavra com vocês aqui e tendo 30 minutos. Pensei que ia estar funcionando o cronômetro para mim, né? 30 minutos para falar, porque depois de um desafio de gigantes desse, eu entrar com o tema que eu vou entrar é até desafiador. Mas a gente gosta muito dessa área que a gente vai falar, uma área que a gente começou a se introduzir nela desde 2014, até por uma necessidade de uma das minhas empresas, que é a Tecnoeasy. A gente precisava avançar no marketing digital e eu comecei a explorar esse mundo e aí acabei me envolvendo nele de maneira profissional também. Hoje o que é o que eu faço, é o que eu ponho a mão na massa, principalmente essa área de SEO, que é o que a gente vai conversar aqui. Bom, ele já falou um pouquinho de nós, vou passar, senão os 30 minutos acabam, mas nós vamos falar sobre SEO e o que é SEO, né? SEO é Search Engine Optimization. O inglês é muito bom, mas traduzindo é otimização para os mecanismos de busca, que são as várias ações, a técnica, a metodologia que você usa para você otimizar o teu site, preparar o teu site com vários aspectos que tem que ser mexidos para que ele possa ter um bom ranqueamento, um bom posicionamento nas páginas de resultado de busca que você faz lá nos mecanismos de busca. Quando a gente fala dos mecanismos de busca, é Google 90% e Bing, Yahoo e os demais 10%. Por isso a gente foca nos diretivas, nos parâmetros que o Google exige para a gente poder fazer essa otimização. E aí como que você vai realizar essa otimização? É através da arquitetura do site, o conteúdo, as palavras-chave que você coloca no conteúdo, os links internos que tem entre esse conteúdo no teu site, que cria a arquitetura, que cria a estrutura do site, os links que você recebe, sejam através das redes sociais, sejam através de outros sites que também tenham autoridade e reputação boa trazendo para você, vai gerar um certo ranqueamento do seu conteúdo nos resultados, nas páginas de resultados do Google. E aí nós temos uma série de ações que a gente realiza para isso. Nosso trabalho ele é feito para que você possa ter um bom posicionamento na página de pesquisa do Google. Tem ali os links patrocinados, não é ali. Ali são a parte dos anúncios, geralmente tem hoje 3, 4 anúncios acima da página, quando você busca alguma coisa, na lateral da página, e depois vem os resultados orgânicos, que são aí que você entra com a possibilidade da disputa dessa bom posicionamento nessa parte que se chama SERP, que é a página de resultado de busca da sua busca que você fez. Existem alguns mitos em relação ao trabalho de SEO. Os mitos, dentre vários outros mitos que tem, mas eu tirei os 3 principais, porque é o que a gente se confronta quando a gente chega para fazer a proposta de trabalho para os clientes, quando a gente realiza.
E esse mito, o primeiro deles é: eu vou fazer o teu site ficar em primeiro lugar no Google. Primeiro, o site não fica em primeiro lugar no Google, nenhum site. O que fica é o conteúdo. Então, é a página específica da busca específica que o usuário tem. Então, dificilmente qualquer profissional idôneo dessa área vai prometer colocar um site em 24 horas, em uma semana, em 30 dias, em 60, colocar o site no ar, em primeiro lugar, com qualquer trabalho que ele realize. Segundo é que o trabalho é feito para aumentar o tráfego. É só aumentar o tráfego. Algumas vezes não. Existe um caso muito característico que nós pegamos no e-commerce de produtos infantis, de vestuário infantis, mas ele vendia kit berço, kit maternidade, bolsa. Ele não vendia macacãozinho, padrãozinho e etc. E quando nós começamos a otimizar o e-commerce dele para os artigos para bebê, então ele perdeu 30% do tráfego. Depois ele recuperou ali, porque ele também pagava por esse tráfego aí. Uma outra coisa é que a estratégia, e ainda a estratégia de alto impacto. Mesmo sendo profissional que nós somos, de maneira alguma eu considero o SEO uma estratégia. Ele é uma tática dentro de uma estratégia maior. Tem que haver várias outras ações da empresa, de quem quer que o seu site seja bem posicionado nos resultados do mecanismo de busca, e o SEO não vai fazer milagre. Então não é uma estratégia de alto impacto. Vão fazer só SEO e vão resolver os nossos problemas. Muitas vezes, muitas empresas elas conseguem ter uma boa presença online e nem tem preocupação e nem tem uma ação formal específica de SEO, porque ele produz um conteúdo de qualidade e tem uma logística para esse conteúdo chegar até o público dele, que ele nem precisa que o cliente, que o público dele pesquise nas páginas do Google. Ele entrega de uma maneira assertiva, chega até ele lá. Como que o Google, então, ele classifica esses sites? Quando você faz uma pesquisa, um mecanismo de busca lá, que você vai lá no Google, naquela página do Google lá, parece que aqui fica com a garganta seca mesmo, né? Felipe, você pega uma aguinha lá para nós? Então, quando você faz a sua pesquisa, você vai ver que ele mostra quanto de conteúdo existe indexado pelo Google a respeito daquela palavra-chave, daquele termo de busca. Depois eu vou explicar a diferença entre termo de busca e a palavra-chave. Mas o termo de busca que você usou, ele mostra para você que existe tantos milhões, dependendo da palavra, tantos mil resultados, dependendo da palavra. E aí, se você for verificar cada link, cada página que ele trouxe como resultado, vai dar várias páginas sequenciais que aquele embaixo do logotipo do Google lá vem para você ir rolando as páginas e indo para as próximas páginas. É dito que 30% dos cliques é dado no primeiro resultado. Depois vai se diluindo e poucos cliques são dados nas próximas páginas de resultado. Geralmente, a maioria de vocês vão lembrar disso, que vocês ficam na primeira página de resultado do Google, você não vai para as demais, tá? Então, como que o Google faz isso? Como que o Google consegue classificar, então, quais os critérios que ele usa para classificar quem é que vai estar em primeiro lugar? Porque, caso você não saiba, a página do Google ele traz uma lista de 10 links, depois na segunda 10 links. Então, quando a gente fala que você está em quinto lugar, é porque daquela parte do tráfego orgânico lá, você está aqui embaixo. Se fosse ali, seria o terceiro lugar, o segundo e o primeiro lugar. Então, você está em terceira e quarta posição lá. Existem ferramentas que monitoram e informam isso, do próprio Google também. Então, ele faz isso através de um algoritmo muito bem construído, muito complexo. É uma fórmula da Coca-Cola do Google. Ele não deixa isso claro. Então, isso é um grande desafio para quem trabalha com essa parte, esse processo de otimizar os sites, preparar o teu site para ele obter um bom posicionamento. E ali existem nesses critérios várias coisas que são mais de 200 fatores. Velocidade do site, localização do site, a parte de títulos, o conteúdo, a palavra-chave, muitos itens que são colocados ali. Depois a gente vai mostrar
como que a gente vai identificando esses itens, que são mais de 200 fatores de ranqueamento nos seus algoritmos, dividido as partes ali. Cada um desses nomes que estão aí foram as atualizações ou os anúncios que o Google foi dando em relação a essas partes do algoritmo, essas atualizações. SearchEngineLange.com é um site que é exclusivamente para essa área, para a área de SEO e SEM, que é marketing para os mecanismos de busca, né, para as páginas de busca. Eles fizeram uma tabela periódica com 26 dos mais importantes, ou que os profissionais mais usam para ranquear o site no seu trabalho, e dividido em 7 agrupados, em 7 grupos ali, que são os itens principais, né? E dividido também no que a gente faz. A gente tem a otimização que a gente faz on-page, no próprio site, né, na página, e existe as otimizações off-page que a gente faz para chegar até a página, né, preparando o site para que ele ganhe reputação na internet, porque a quantidade de links, a quantidade de shares, a quantidade de distribuição do teu conteúdo, ou referência ao teu conteúdo, ao teu site, influencia. Então, começando aqui por essa primeira coluna, é o conteúdo com esses itens aí, que é um conteúdo de qualidade, um conteúdo relevante, com uma boa densidade de palavras, ou conteúdo denso, é um conteúdo que ele seja também atualizado, ele preza por isso, e outros fatores que ele tem ali. Depois tem a arquitetura do site, algumas coisas em relação à arquitetura, o HTML, que aí o código é exatamente os itens que são especificados no código. Ali tem a questão da confiança e autoridade do site, links, toda a quantidade de links, a qualidade dos links que chegam até esse site, a personalização. Isso é uma coisa muito importante a entender. Quando a gente fala de primeiro lugar no Google, quanto mais ele vai avançando, agora com a última atualização, que é o RankBrain, ele coloca inteligência artificial, ele vai fazer com que o primeiro lugar do site que está em primeiro lugar quando eu procuro é diferente do que o meu vizinho quando ele procura, porque ele vai considerar de onde e de como disparou a pesquisa. Então, se você fez do teu celular uma pesquisa de alguma coisa, ou do teu notebook, ou na tua cidade, ou no teu país, ou fora do país, ou os itens que são identificados, que é você o usuário, com as suas preferências, também o histórico que tem da sua pesquisa. Então, aquela página, aquele mito que eu falei do SEO garantir o primeiro lugar no Google para o site, para começar não tem como, fica muito mais difícil, porque cada um de nós não tem uma página muito personalizada, muito customizada, conforme a nossa necessidade. O Google cumprindo a missão e a visão dele de organizar toda a informação do mundo e prover isso a todas as pessoas. Depois, a última coisa também é os sinais sociais, né? O quanto que a sua reputação tem em relação ao teu conteúdo, o quanto que estão falando dele nas redes sociais, ou qualquer outra forma que ele tem. Então, ele traz essa condição de mensurar isso e pontuar. Existem algumas violações, por exemplo, quando a gente fala a respeito do conteúdo, se o conteúdo for muito raso, muito superficial, e até tem a questão que está se levantando agora, a preocupação em fake news, né, em informações falsas, então as violações trazem penalidades, o site sai das páginas de resultados do Google, né? Em relação à arquitetura, se houver camuflagem, se aquilo que você tem no código não é aquilo que o usuário vê, então ele também vai penalizar. Em relação ao HTML, se tiver a mesma coisa, uma forma de camuflagem, mas de tentar forçar que o conteúdo corresponda com o que você tem interesse, então ele vai penalizar também. Quando você fala de links, se ele identificar que seus links são forçados, você está comprando links para serem apontados para o teu site, você está pagando para ter um link apontando para o teu site, então ele vai penalizar. E assim, várias outras penalizações que a gente vai observando. Tem documentação do Google para tudo isso,
Ele dá orientação de como que, em 2017 agora ele atualizou, havia um guia de otimização do site que estava desatualizado desde 2010, então toda a informação os profissionais que trabalham na área, as empresas, as agências que trabalham na área, que geravam uma análise dos dados, dos resultados que eles iam realizando, e o experimento ia dando certo, compartilhava, olha, fiz isso, meu site melhorou, fiz isso, piorou, e aí ia trazendo as informações. Mas agora o Google atualizou em 2017, então você tem acesso. Como que a gente faz o trabalho, um pouco aqui antes da gente entrar nas coisas importantes aí, que é que o principal é o desenvolvedor, principalmente os desenvolvedores aqui, poder já, desde a concepção do seu site, pensar em SEO, pensar em preparar o site, otimizar ele para os mecanismos de busca. Mas o que eu uso mais ou menos isso aqui. Esse gráfico aí é de uma documentação de uma das ferramentas que tem para o trabalho de SEO, que chama-se PowerShell Suite, e tem esse fluxo de trabalho a ser realizado. Acrescento a ele isso daqui: quando eu vou fazer algum trabalho, eu procuro entender a empresa, o produto, o mercado e o público dela, mas sempre na perspectiva da sua presença online. O que é a empresa, qual é a sua missão, a visão, os valores, os objetivos que ela tem, o que o produto dela satisfaz, quais necessidades e desejos ela satisfaz, porque a gente vai pegar isso tudo e fazer uma pesquisa dentro da jornada de busca que o usuário tem, para ele tomar a decisão de contratar a empresa, de comprar o produto da empresa, de engajar com a empresa. Então a gente faz primeiro isso aqui é um preparo, aí a gente entra naquele ciclo, no ciclo de faz a pesquisa de palavras-chave, é um trabalho específico, foi assim que eu comecei, ajudando outros profissionais muito mais gabaritados, e aí a gente ficava lá nas planilhinhas mesmo, vinha lá no AdWords, no planejador de palavras-chave, no SEMrush, ia lá, colocava as planilhinhas, colocava isso aqui, as palavras-chave que tem mais volume de busca, é isso daqui que a gente tem que disputar. Depois a gente faz a checagem, a avaliação, a auditoria do site, para ver qual posicionamento ele está para essas palavras-chave, e a gente vem identificando também quais são as coisas a serem fixadas ou melhoradas, porque às vezes tem ausência de itens que deveria estar ali, e algumas coisas que estão até dificultando para que o Google ele faça o escaneamento do site e a indexação do seu conteúdo. Aí a gente faz um plano de otimização do site, das páginas, e outro ciclo que vem aqui, que é o verde e o azul ali, é a gente eliminar os links tóxicos para o site, né? Também tem, e obter links de qualidade, porque esse é um dos itens principais. Em um dos anúncios, o Google falou assim: link conteúdo e respeitar o que o RankBrain, que é uma parte do algoritmo que é de inteligência artificial aplicada ali, machine learning, que ele vai trazendo a informação de qualidade do usuário. Então ele quer que o usuário tenha uma boa experiência, então tudo que contribuir dessa forma, então ele considera dessa forma, e aí fica no PDCA, fica ali no 5 constante, enquanto a gente está trabalhando, a gente está fazendo isso, tá? Bom, falando a respeito de desenvolvedores, isso aqui é uma coisa complicada para mim. Agora falar com vocês é como ensinar padre a rezar missa, né? Quando a gente interfaceia com as equipes de desenvolvimento ou com o desenvolvedor, os clientes que a gente atende, a gente trabalha com muito respeito, porque nós não entendemos, eu não sou desenvolvedor, e nós dependemos muito do trabalho do desenvolvedor para que os projetos de SEO possam dar certo. Pergunta que eu faço para os desenvolvedores, eu fiz para o Thiago, o Calixto que está lá, né, Thiago? Eu perguntei para ele: quando você desenvolve, você já desenvolve pensando em otimizar para os mecanismos de busca? Você tem noções básicas de SEO e procura isso? Está ali dizendo que sim, né? Alguns dizem, balançando a cabeça aí, dizendo que sim. Mas, infelizmente, o que acontece é que, na prática, quando nós chegamos, o que a gente sabe é a questão básica do SEO, tá? Que é o homepage. E aí a gente vê algumas situações até estranhas, né? Mas outras situações tranquilas. Não vou passar aqui bem rapidão, porque já está 17 minutos, para a gente não estourar o tempo.
E eu queria dizer aos desenvolvedores presentes que isso daqui é a perspectiva de quem depende do trabalho de vocês e não o especialista no trabalho de vocês. Eu vou apontar algumas coisas que a gente se dá no dia a dia, e aí essas coisas são importantes para que possa já, desde o planejamento do site, desde o desenvolvimento, já traga o site otimizado. Primeiramente, a parte do servidor. Servidor influencia o que tem no servidor, até o IP da onde o servidor está instalado, da onde o seu projeto está instalado, até a localização dele, porque o Google ele considera assim: diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Se você está instalado no data center da Rússia, onde tem muito spammer instalado também, o Google vai ficar desconfiado de que você talvez seja um disfarce dos demais. Ele não sabe, não consegue fazer esse vínculo para dizer que você é do Brasil, uma empresa idônea que está ali. Então, dependendo de onde você instala o servidor, IP faz diferença sim. Não é um dos itens do algoritmo declarados, mas faz diferença em relação a onde ele está. As configurações mais básicas do projeto, que geralmente a gente vê assim, situações de muito bloqueio no HTTPS, até de desempenho do servidor, ou web config quando é servidor Windows. Então, algumas vezes a gente vê algumas situações que se resolvem só pelo fato de trocar o site para uma outra hospedagem, para tirar daquela hospedagem a gente já melhora. Redirects dos códigos HTTP, né, de status. Tem a versão do site, se você digita www. O site ou sem o www, se você não fizer um redirecionamento, não determinar qual que é o canônico entre esses dois, o Google vai considerar como conteúdo duplicado, e aí o teu site já está perdendo ponto para ter um bom índice, para ser colocado em um melhor posicionamento. Para ele não vai entender, se você tiver subdomínio, você tem blog.teusite, www.teusite, loja.teusite, para ele é 3 sites diferentes. Se esses sites reproduzirem o mesmo conteúdo, e isso acontece, né, sem www e com www, o mesmo site, apresenta o mesmo site, e até com o certificado ou sem certificado, HTTPS ou HTTP. Aí o site abre de qualquer forma, e aí o Google vai considerar como duplicado, conteúdo duplicado. Basicamente, nos elementos HTML, a gente tem muita dificuldade no que é o básico, que é isso que a gente falou. Quando você começa a desenvolver um site, você já vai pensar em oferecer ferramentas ou já estruturar o site, e os elementos HTML da página, principalmente title tag, meta description, que não é o meta description um item interno do algoritmo, mas ele te faz aumentar o CTR, melhorar a apresentação. Eu digo que é uma forma de você fazer o Google AdWords sem ter que pagar por ele. Se você escrever uma meta description ou tiver espaço para escrever uma meta description adequada, e você colocar um título da página adequada, que é o que vai na barra de título do navegador, é o que se reproduz na pesquisa, que é essa parte ali azul, onde tem o título, depois tem a URL e aí a descrição. Esse código vai no HTML. Eu que tenho bastante clientes, bastante projeto em WordPress, ele muitas vezes ele tem já lá um plugin, ele já tem um espaço onde eu posso definir qual URL que eu tenho, que eu coloco a palavra-chave, eu posso definir a descrição dele, eu posso definir o título, e aí é importante que os sites tenham isso daí. O atributo alt nas imagens, o link para as imagens, o texto, o não seguir os links, no follow, que é o que você declara isso no teu código HTML, para ele não seguir esses links, no sentido de não há necessidade do Google posicionar ou pontuar você por aquele link ali, tá? E a proporção de HTML e texto que o Google tem na página com muito pouco texto, aí é uma questão de conteudista, de conteúdo, para você trabalhar nesse sentido. As red tags, que é H1, H2, H3, até H6, no HTML mais básico. Aí tem o HTML5 que tem as sections, que dão para se utilizar, mas o que eu vejo muito é utilizar como estilo, H1, H2, e não como estruturar o conteúdo, a importância do conteúdo da página. É interessante que seja
identificado que no conteúdo da página, um único H1 ali é o conteúdo mais importante, com a palavra-chave relevante, e aí vem descendo H2, H3, etc. Aí você vai trazendo. E não você colocar 10 H1 ali dentro da página, porque ele fica com a fonte maior. É interessante que você use o CSS para você estilizar a tua página, e o H1 você vai usar só quando você quer criar, como se fosse uma lista de tópicos do que você está falando e informar isso para o Google. Tá? A estrutura de URL e os hiperlinks, esse é o nosso material básico. Nosso material básico digo profissional de SEO, palavra-chave, estrutura da URL e os links. Essa é o nosso material básico. O que muitas vezes acontece? Muitas vezes, já tive situações de sites que eles têm a URL dinâmica, às vezes por um parâmetro de seção, por um parâmetro de usuário. Cada vez que você entra no site, que você navega pelo site, ele vai trazer uma URL diferente. Isso, para nós, é difícil da gente conseguir desenvolver um bom trabalho, porque tem que ter uma URL fixa. Às vezes você faz todo um trabalho de otimização na página e ela está com aquela URL específica. Aí daqui a pouco muda-se toda essa URL aí. Então é importante que se siga uma certa lógica, como aqui nós estamos vendo aqui nesse exemplo que eu coloquei. A URL, né, tem lá o protocolo, subdomínio, domínio principal, TLB, a categoria, o produto, se tiver parâmetros, se tiver fragmentos de código, que sejam ali, mas que ele tenha uma URL amigável e principalmente URL curtas com palavras de descrição nela, são as palavras-chave na descrição, e excluir parâmetros quanto possível. Aquela coisa de muito parâmetro, que nem quando faz a busca do Google com aquele monte de parâmetros, né? E eu costumo falar que o ideal é que sejam legíveis e memorizáveis, mas para humanos. Do tipo, quando a pessoa lembrar, olha, eu entrei no site da Fórum, vou dar um exemplo aqui, / cartão de crédito. Eu sei que eu entro nessa página e eu quero aquilo que eu tenho que obter ali. Quando você tem, é o caso do e-commerce, que tem aquela página de categoria com várias páginas na paginação, aí tem 1, 2, igual o Google, né? Vários produtos que vão várias páginas. A canonicalização, a tag canonical tag, ela é de extrema importância para não dar como conteúdo duplicado dentro do próprio site. É importantíssimo que essa expressão que a gente tem ali. E a gente geralmente pede isso porque quando a gente faz o SEMrush, a gente é uma plataforma que a gente faz o exame do site, examinar o site, analisar o site, aí dá conteúdo duplicado um monte, aí você vai ver qual que é. É a página da categoria do produto, só que a página não tem na primeira página, que ela é a referência. Isso aqui, o que essa tag faz, né? Para quem, os desenvolvedores, acho que não tem essa dúvida. Mas ela vai dizer que nenhuma das outras variações da página, que pode ter conteúdo semelhante, tem alguma importância. Você coloca na página, na segunda página de pesquisa, na terceira, na quarta, dizendo que a primeira é que deve ser indexada, a primeira é que deve ser posicionada, e essas daqui é simplesmente cópia ou variação daquela página principal. Então ela é a canônica, ela é a principal. E aí o mecanismo de busca, o robô do Google, entende isso. Robots, algumas vezes a ausência de projeto não tem o arquivo robots, que é onde você informa como que o crawler do Google, o robô do Google, vai escanear o teu site. O Google sim, talvez outros bots da internet não, vão estar examinando o teu site porque está público, está na internet. Mas o Google diz na sua diretiva de privacidade que se você colocar lá que não é para ele escanear o teu site, ele não vai armazenar o teu site, o conteúdo do teu site, não vai indexar o teu conteúdo e não vai apresentar nas páginas de resultado. Então, esse é o exemplo do meu site, da Tecnoeasy. Como ele usa, ali em cima, ele tem os subdiretórios que são do painel de controle, então a gente desabilitou para que seja escaneado. Também desabilitamos a pesquisa interna dele ali. E aí deixamos declarado o sitemap, que é o próximo arquivo que a gente vai falar, que é a respeito dessa importante ferramenta também de priorização do teu conteúdo, que você faz com que o Google ele tenha uma noção da importância do conteúdo. No sitemap você informa
quais são as páginas que você possui no Google, você ajuda o Google, acelera o robô do Google para fazer a indexação do teu conteúdo, e aí nesse sitemap você vai poder definir prioridade, frequência e indicar categoria. Em mudar a elaboração do sitemap em alguns projetos nossos, definindo prioridade maior para as categorias que estavam disputando, e os conteúdos subsequentes foram diminuindo a importância, porque você coloca a prioridade de 0 a 1, aí você pode pôr 0.50, 0.55, 0.85 e 1, que é a principal, né? Então você, fazendo essa reestruturação do sitemap, já melhorou o posicionamento no ranking do Google. Por fim, são duas coisas que eu vou falar muito pouco, porque não é a nossa área, é estritamente o desenvolvedor que acho que é importante conhecer isso, mas a gente fala muito de dados estruturados. O Google está fazendo como muita referência aos dados estruturados. O que a gente faz? Lá no tempo dos dinossauros, que fazia SEO, no tempo que o Google não tinha tanta atualização no seu algoritmo, quando você queria ter uma boa posição do seu site, aquele HTML simples que tinha antigamente, você colocava um monte de palavra-chave lá, com um monte de link para o teu conteúdo interno, e você enchia de palavra-chave. Existia até uma tag que era keywords. Naquela tag, que é dentro do código, o usuário não lê na página, não aparece na página, mas você colocava um monte de palavras-chave lá. Hoje o Google já nem sugere, nem recomenda que se faça. E aí o Google então fazia com que teu conteúdo disputasse com outros ali. Só que evoluiu muito o algoritmo dele. Agora o dados estruturados é o nosso tag keywords importantes para fazer com que o site ele tenha bom posicionamento. Dados estruturados você pode definir no meio do código, né? Você vai definir os itens dali, os itens que são dos dados estruturados, que são o nome da empresa, telefone, dados, produto, quantidade, características do produto, preço do produto. Então ele vai fazer isso. E o Google pega isso e traz os códigos snippets dele, os rich snippets, né? Que cria aqueles cardzinhos que às vezes você vê no celular ou até num carrosselzinho ali que ele cria, ele tira justamente dos dados estruturados. Só 2 minutinhos, estou estourando muito tempo aqui. E uma das coisas que o Google está investindo pesado é no AMP Project, que é páginas aceleradas móveis. Eu vou falar em português para não errar no inglês, mas ele está investindo muito pesado nisso. Seu site está com uma versão em AMP? Não. É punido hoje, declaradamente? O Google disse isso em um dos vídeos de um dos engenheiros, que não, que o que eles querem é que os sites sejam rápidos e eles sejam amigáveis para dispositivos móveis. Eles estão valorizando muito isso, que é a parte de baixo, que é a parte de cima, que é mobile friendly. Ele quer que o teu site seja navegável, e tem até uma ferramenta de teste do Google que você consegue navegar. Só que ele tem uma parte no algoritmo dele que ele colocou, que é da velocidade. E aí no AMP, que considera muita coisa, a velocidade é 10 vezes maior, segundo alguns testes que os caras fazem aí. Então assim, é claro que se o teu site for rápido, seja ele em um site responsivo com qualquer outra forma de tecnologia, ou com o AMP, com a versão AMP, se ele for rápido, ele está disputando dentro do algoritmo do Google lá. Mas ele tem incentivado muito, e até há uma certa expectativa de que ele vai exigir que os sites tenham, do mesmo jeito que ele começou a exigir o site seguro, com certificado HTTPS. O que não tiver, a partir de 2018, vai ficar muito para trás. Tem muitos sites perdendo o ranking por causa disso, e outros sites que só de colocar o certificado pode ser o Let's Script, que é um scripted, que é um certificado gratuito, o site já melhora. Né? E aí existe um burburinho aí de que ele vai começar a exigir, porque ele tem investido bastante nesse projeto. Desempenho do site, não tenho nem o que falar muito, mas a gente faz muita teste de performance do site. A gente usa Web Page Performance, GTmetrix, Pink-Doom, teste, a gente faz alguns testes lá, e alguns sites são absurdos a maneira como alguns sites chegam para nós.
vocês terem uma ideia, um site aí que nós pegamos, só o fundo da página, que é uma imagem, né? O fundo da página, ela tinha 4 MB. 4 MB. A página toda, 22 MB. 17 segundos para carregar. Ainda era muito 10 por causa da hospedagem, que era muito boa. Mas demorava demais. Então, tudo que puder usar de computação de dados, CSS, JS, HTML, imagem, GZIP, enquanto eu vi esse negócio de view aqui, que ele faz tudo no servidor, depois já envia para o usuário, eu fico admirado, eu fico maravilhado. É isso, porque quanto menos requisições entre o navegador e o servidor também, isso influencia muito no desempenho. Hoje, velocidade é um dos itens importantes de ranqueamento do Google. É isso que eu tinha que falar para vocês. Os demais, eu vou preparar, vou falar com o Brini depois. Assim, eu tenho alguns materiais que você tem impresso. Ele tem uma folha de recomendações da MOS, que é uma plataforma de ferramentas para SEO, para desenvolvedores. Eu tenho algumas ferramentas que a gente usa e algum material de documentação que tiver, eu divido com vocês, talvez vocês possam fazer bom proveito aí. Depois eu passo, você me diz como é que eu faço para disponibilizar para a comunidade, tá? Obrigado, desculpa a gente ter esperado. Muito obrigado, Valdir.